Pessoal, hoje então vai ser sobre verificação e validação. Vou focar mais em teste de software, mas antes de chegar no teste de software, deixa eu dar uma introdução à verificação e validação. Isso não está modelizado em um capítulo do livro texto, então vou eventualmente ir para o capítulo 2, mas a maior parte está no capítulo, não me engano, capítulo 6 ou 7. Então, começando sobre verificação e validação, antes de chegar no teste, vocês vão entender o porquê. Verificação e validação é mais amplo do que teste de software, simplesmente. A pessoa tem o costume de falar em teste de software, mas, na verdade, tem uma coisa mais ampla, que é verificação e validação, que envolve teste, mas também envolve outras técnicas de verificação e validação, como, por exemplo, inspeção, revisão, medição, também é uma forma de verificar o software e outras coisas. Então, a ideia da verificação e validação é você mostrar que o software funciona e também mostrar que ele atende a necessidade do cliente. Então, ele funcionar, quer dizer, não tem bug, é uma parte da verificação e validação. Você faz isso com testes de software, por exemplo. Mas, além disso, é bom você mostrar que o software atende a necessidade do cliente, que ele realmente implementa o que o cliente necessita. Então, o teste é uma técnica de verificação e validação, mas não é a única. Tem também inspeção, a gente vai ver na aula de hoje, revisão, é parecido um pouco com inspeção, e outras técnicas de verificação e validação. Então, começando com os dois termos aí, verificação e validação, são dois termos que geralmente é usado em comum. Vamos distinguir os dois. Então, o que é verificação? Verificação, a ideia é você mostrar que o software atende o que foi especificado. Então, você vai verificar se os requisitos funcionais e não funcionais estão de acordo com aquilo que foi especificado. Então, na prática, você verificar se tem erros ou não tem erros de acordo com uma especificação. No livro, ele usa duas perguntas para tentar explicar a diferença entre verificação e validação. Para verificação, a pergunta que aparece no livro texto é: estamos construindo o produto da maneira correta? Estamos construindo o produto corretamente? Isso quer dizer, está de acordo com o que foi planejado? Está de acordo com o que foi especificado? Isso é a ideia da verificação. A validação, por outro lado, é um pouco mais com foco no cliente. A pergunta seria: estamos construindo o produto correto? O correto no sentido de que é isso que o cliente quer? Então, note que o primeiro, a verificação, é verificar se está de acordo com o que foi planejado, verificar se está de acordo com a forma que deveria ser feito. Esse aqui não, está com foco no produto, com foco no cliente. O produto é correto do ponto de vista do cliente, é isso mesmo que o cliente quer? Então, só a ausência de erros não é suficiente, só estar de acordo com o que foi planejado não é suficiente, só estar de acordo com o que está especificado não é suficiente. A validação busca esse outro lado da moeda, que é ver também se está atendendo às expectativas do cliente e quem solicitou o produto. Essa seria a diferença básica de verificação e validação. A verificação é de acordo com o que foi planejado, de acordo com o que foi especificado. A validação é de acordo com a expectativa do cliente. A gente poderia dizer que o teste em si se divide em várias fases, pelo menos 3 fases, como é colocado no livro. O teste de desenvolvimento seria você testar enquanto você desenvolve o software. Então, estou aqui programando a minha classe no sistema orientado a objeto, estou aqui programando um módulo do sistema e faço os testes de desenvolvimento associado àquele código que eu estou escrevendo. Então, vou chamar de teste de desenvolvimento. Depois o teste de release, ou teste de sistema, a nomenclatura às vezes é inconsistente ao longo do livro. Então, às vezes eu coloco os dois termos entre parênteses, que às vezes uso um termo, às vezes uso outro. Vou alternar também aqui nos meus slides. Então, o teste de release ou teste de sistema seria: agora eu não estou desenvolvendo mais, agora eu já tenho um produto que eu acho que está completo, uma release que eu vou entregar ao cliente, fazer o teste ali na minha empresa para verificar se aquela release, aquele sistema está de acordo com o que eu espero. Então, esse seria o teste de release ou teste de sistema. Encerrei a fase de desenvolvimento, vou fazer o teste de release. E, finalmente, o terceiro nível seria o teste com o usuário, ou teste de aceitação. Eu prefiro o termo teste de aceitação, porque quando eu uso o termo aceitação, eu estou normalmente querendo dizer, como o Samuel também usa esse conceito, que aceitar, quem aceita é o usuário, é o cliente. O aqui desenvolvimento não faz o teste de aceitação se não tiver um cliente presente. Então, o terceiro nível seria o teste de aceitação, que aí sim eu já tenho uma pessoa, que é o cliente, ou representando o cliente, que solicitou o software, e vai verificar se está de acordo ou não. Então, esse teste de aceitação está muito associado à validação do verificação e validação. Você faz a verificação no teste de desenvolvimento, você faz a verificação no teste de release,
mas você precisa da validação, que seria o teste de usuário, o teste de aceitação. Essa figura eu peguei do livro, na verdade eu redesenhei, mas inspirado na que está no livro, só para mostrar que você pode ver isso como uma sequência de testes. Então, o teste de desenvolvimento seria aquilo que você faz enquanto está desenvolvendo, parte inicial, depois o teste de sistema, terminei o desenvolvimento, eu faço o teste de sistema e finalmente o teste de aceitação com o usuário. Então, o teste de desenvolvimento, quem faz geralmente é o cara que está desenvolvendo o código, ele também testa. Teste de sistema, já terminei o desenvolvimento, então possivelmente a equipe independente, não é mais o desenvolvedor faz o teste de desenvolvimento, é comum isso. O desenvolvedor não é normal que ele faça o teste de sistema. Então, o teste de sistema já é uma equipe independente que vai focar simplesmente no teste. E finalmente o teste de aceitação já é o terceiro momento, que aí terá a presença do usuário, ele está atendendo a necessidade do usuário. Testes normalmente tem diferentes formas de ver, dependendo do processo que você está trabalhando, dependendo se é método ágil ou um processo mais tradicional. Então o livro ele discute isso no capítulo. A sua empresa trabalha com filosofia ágil, então essa é mais ou menos a visão ágil sobre teste de software. Se a empresa trabalha mais na filosofia tradicional, modelo cascata, um RUP, então a visão de teste é um pouco diferente. Então na filosofia ágil, com o desenvolvimento incremental nesse caso, a ideia é que você faça teste não para o sistema, por exemplo, mas teste para cada incremento que você criar. Então já que você entrega o software, não um software completo, você entrega o software por partes, incrementalmente, parte a parte, então faz sentido que também os testes sigam essa filosofia. Você vai ter um teste tudo bem de desenvolvimento, mas o teste de sistema não vai ser exatamente do sistema completo, vai ser daquele incremento, daquela parte, daquela nova delta que foi desenvolvido naquele período de tempo, por exemplo. Isso é uma diferença de métodos mais ágeis, incrementais, de métodos mais tradicionais como o cascata. Uma outra diferença é a questão que trouxe o XP, que é Test Driven Development, o desenvolvimento dirigido por teste. Então, alguns métodos ágeis pregam essa filosofia, como por exemplo o XP, que em vez de você começar a desenvolver e depois testar, você primeiro escreve os casos de teste, depois desenvolve até que os testes passem. Então tem essa diferença aí entre o método mais tradicional de pensar, o método mais estilo cascata, e um método mais XP, mais ágil, onde às vezes a empresa pode seguir essa filosofia de testar primeiro escrevo os casos de teste, depois eu vou desenvolver o meu software até os casos de teste passar incrementalmente. Aquele slide é mais preocupado com a visão ágil, então vou colocar um slide mais na visão tradicional. O que seria a visão tradicional? É que você desenvolve os testes junto com o desenvolvimento do software. Então tem uma coisa de ser mais paralelo. Apesar de que você muitas vezes é colocado uma verificação de validação lá no final do processo cascata. Você tem primeiro requisitos, depois projeto, implementação, teste. É um modelo mais cascata. Mas é uma visão mais atual, que a gente já viu que o modelo cascata não funciona na prática, seria adotar, por exemplo, o modelo V, que é propor diferente. Você tem a verificação e validação ao longo do processo de desenvolvimento. Então, em cada fase de desenvolvimento, você faz o planejamento, verificação e validação. Esse modelo V que eu vou mostrar no próximo slide tem essa filosofia de preocupar com os testes durante o desenvolvimento, não só depois. Então, quando você começa a especificação de requisitos, você já começa a pensar em como testar, como verificar e validar isso. Parte de modelagem também, parte de implementação também. Então a figura que representa o modelo V é essa daí. É chamado de modelo V porque se você virar de lado, ele parece um V. No livro, eu peguei a figura como está no livro, o V está deitado, mas se você dar um tombo ali de 90 graus, ele vai parecer com um V, onde uma perna do V mostra as atividades de desenvolvimento, e a outra perna do V, de baixo no caso dessa figura, mostra as atividades de teste. Mas note que, apesar do teste estar no final da sequência de atividades aí, ele já é pensado desde o primeiro momento quando você começa a desenvolver o seu software. Então, a primeira atividade, por exemplo, especificação de requisitos, a ideia é que você faça a especificação de requisitos pensando que depois vai ter um plano de aceitação e você vai ter o teste de aceitação no final. Quando você faz a especificação do sistema, projeto de sistema também, as atividades não estão casando exatamente com as que a gente viu na disciplina, mas são atividades sequenciais, parecendo com o desenvolvimento cascata. Então você faz ali a especificação do sistema, com o projeto de sistema, já pensando que você vai ter uma atividade de teste
nesse caso, um plano de teste de integração do sistema. Depois tem o projeto detalhado, outra atividade. Vamos supor que primeiro você tinha feito o projeto arquitetural, modelou a arquitetura do software, agora você vai criar um modelo detalhado, diagrama de classe, por exemplo, diagrama de sequência, diagrama de pacotes, algum diagrama mais detalhado da OML. Então seria o projeto detalhado. Quando você fala projeto detalhado, também você está pensando no teste de sistema, criando, por exemplo, o plano de integração dos subsistemas. Então você também viu que esses dois planos de teste, integração do sistema e integração do subsistema. Pensando que o subsistema seria, por exemplo, um componente arquitetural, enquanto o sistema é todos os componentes juntos. Finalmente, a última atividade lá na sequência de desenvolvimento seria a implementação. Mas nesse caso, o SummerVille já coloca implementação e teste de unidade junto. Então, é implementar e testar aquele módulo, por exemplo, aquela objeto, aquela classe de objetos. Então, uma única atividade que está implementando e testando, teste de unidade, porque normalmente o cara que programa ele já testa algumas coisas ali localmente. Estou implementando uma funcionalidade que soma, por exemplo, dois números, eu já faço a entrada de dois números e verifico se está somando. Tem que estar implementando uma funcionalidade de cálculo de imposto de renda, eu já entro com alguns dados ali e verifico se o cálculo de imposto de renda está correto. A implementação do código de unidade é junto com o teste de unidade. E depois o retorno, que é a parte de baixo do V, é justamente você usar os planos que você criou no desenvolvimento para testar. Então, teste de integração do subsistema, usa o plano de teste de integração do subsistema. Teste de integração do sistema, usa o plano de teste de integração do sistema. E, finalmente, o teste de aceitação. O plano de teste de aceitação foi criado lá durante a especificação de requisitos. Esse é um modelo V, uma visão mais cascata, mais sequencial de como desenvolver um software sequencialmente, mas, ao mesmo tempo, pensando nos testes durante todo o desenvolvimento. Algumas características desse modelo V. Uma característica é que ele favorece os testes durante o desenvolvimento. Então você pensa o teste em todo momento. Uma segunda característica desse modelo é que ele é muito parecido com cascata, né? Então, se você olhar a primeira perna do V, é uma sequência de atividade de desenvolvimento. Então, ele se inspira bastante nessa engenharia de software mais tradicional, que propõe um desenvolvimento mais baseado em plano, cada atividade bem definida, gerando documentação em cada uma das atividades, sequencialmente. Mesmo que às vezes tem que voltar para refazer, mas tendo uma visão mais planejada do desenvolvimento de software mais sequencial. É muito parecido, muito inspirado no modelo cascata. A terceira característica, na verdade, está associada à primeira, né? Integra desenvolvimento e teste, e isso ocorre durante todo o desenvolvimento. Então, a terceira característica é justamente a integração do desenvolvimento e do teste ao mesmo tempo, fazendo em paralelo. Sobre o teste de aceitação, só para definir dois termos aqui, esse capítulo do livro, esse tema no livro SummerVille é muito baseado em conceitos e classificações. Então, vocês vão ver na aula de hoje, tem várias classificações, vários conceitos que são definidos. Então, vamos começar com a definição de dois conceitos aqui, que é o teste alfa e o teste beta. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o teste alfa e o teste beta. Vamos ver qual que é a definição de acordo com o que está no livro, uma referência para esse tema. Então, esses são dois tipos de teste de aceitação. Primeiro isso, teste de aceitação, teste que envolve o usuário. Então, teste onde você já tem um software desenvolvido. Não é teste de desenvolvimento, por exemplo, que você faz durante o desenvolvimento. Então, são nomenclaturas para teste de aceitação. No primeiro caso, o teste de alfa, a ideia é que você testa o software que já está pronto com o usuário, mas antes de implantar na empresa cliente. Então seria, o software já foi desenvolvido, agora eu trago o usuário para o ambiente da minha empresa e faço o teste aqui localmente na minha empresa que desenvolve o software. Esse seria o teste alfa. O teste beta é o contrário. Em vez do usuário ir até a empresa desenvolvedora para testar o software é implantado no cliente e o cliente o usuário real, ou talvez um representante do usuário real, vai testar, mas no seu ambiente real de trabalho. Então, essa é a diferença principal de teste alfa e teste beta. Teste alfa é antes de eu implantar, antes de eu entregar o software ao cliente, o software ainda está em poder da empresa desenvolvedora. O teste beta após eu entregar o software ao cliente. Você já deve ter ouvido esse teste beta, é muito comum. Às vezes você baixa software na internet e tem lá uma versão beta, por exemplo. Aquela versão já foi entregue para você, você já é o usuário final, você vai experimentar. Potencialmente vai encontrar erros, esses erros são, por exemplo, reportados à empresa que desenvolveu. Mesmo o Google, muito tempo ele manteve o Gmail beta, por exemplo. Soltou a versão do e-mail dele, software de e-mail. As pessoas poderiam usar o Gmail, mas era uma versão beta, tinha um
beta escrito pequenininho, quer dizer, esse aqui ainda está em teste aí, na fase de teste. Então, teste beta nesse sentido de que você já pode usar, já está pronto, mas a gente não garante que ele está fora de bug, ainda está numa versão de teste, uma versão que os usuários finais estão testando, eventualmente vai encontrar problemas, vai reportar e a empresa desenvolvedora vai corrigir. Então, teste alfa antes de entregar o software, teste beta depois de entregar o software ao cliente. Essa parte em particular, a maior parte dela está no capítulo 2, então a seção 2.2.3. Agora a gente vai mover um pouco o capítulo de teste propriamente dito.